Tem que ver se o áudio vai sair certinho lá. Pois é. Eu me virei aqui um pouco para botar a perna por dentro. Tira um pouquinho mais para trás e bota a perna por dentro também. Aí ficamos de frente com os leão aqui. Tá bom? Só não vão ficar escutando aí, senão me dá um... tá funcionando nos dois? Não, tá funcionando certinho. Vamos esperar um pouquinho, dar o horário e daí não dá. Tem 26 horas. O Jéssica, avisa a hora que der o horário. Tá aparecendo bem fogo lá atrás? Foi. Uhum. Eu deixo mais aqui assim, ó, pertinho. Não precisa. Aí o pessoal entrando aí para assistir a primeira live aí da Leão Agropecuária. A gente pede que quem puder compartilhar. Ao longo aí da live vai ser sorteado mais de R$4.000 em prêmio, tá? Então, é uma premiação bem legal, bem boa. A gente vai contar a nossa história. A história de como surgiu a Leão Agropecuária. Falar um pouco de mim, um pouquinho do Ramon. Nossas formações. Então, ao decorrer dessa live, é a primeira, a gente não sabe quanto tempo vai durar. E o Ramon geralmente fala bastante, fala mais que eu. Então, não sei quanto tempo vai durar, né, Ramon? Viemos chique para a primeira live, mas não estamos acostumados. Se arrumamos aí para ir para um casamento. O normal é o pé no barro. Boa noite, pessoal. Então, vamos começar, eu acho, né, Cris? Podemos começar? Então, vamos se apresentar primeiro, para quem não conhece, né? Eu sou o Ramon. Eu sou o Christian Roller. E a gente é sócio, somos os donos aí da Leão Agropecuária. E a intenção aí dessa live, dessa ideia, foi de estar mais próximo dos clientes, mais próximo também das pessoas aí que ainda não conhecem o nosso trabalho, e estar levando informação aí para os produtores, né? A intenção é, a cada 15 dias aí a gente vai estar sentando aqui com algum convidado especial para falar sobre algum tema interessante aí da parte agrícola, voltado aí para a nossa região. Então hoje, na primeira, eu e o Christian, a gente vai contar a história da Leão, igual ele falou, e a gente espera que seja aí uma experiência legal e que aproxime cada vez mais aí de nossos clientes aí. O pessoal sempre pergunta, né, o porquê do nome Leão Agropecuária, quantos anos tem, e geralmente quando eu e o Ramon estavam dentro da loja ali, quando a gente abriu aqui em Tuporanga, ele chegava para nós e perguntava quem era o dono. 2 guri novo e ficava procurando o dono. E quando a gente falava que era a gente, perdia um pouco a credibilidade pela nossa idade. Mas ao longo do tempo a gente foi mostrando o trabalho, né, e foi indo. Então eu queria pedir, Ramon, se tu quiser apresentar aí um pouco da tua formação, como é que foi ao longo da tua vida, com quantos anos tu saiu de casa aí para estudar, explanar um pouco aí para o pessoal. A minha história aí, para muita gente conhece, como o Cris falou, eu gosto de falar bastante, então acabo conhecendo muita gente. Mas eu sou natural lá de Ribeirão Matilde, de Atalã. A minha família é família de agricultor. E eu saí de casa cedo, com 14 anos. Eu fui morar em Rio do Sul, fui fazer o colégio agrícola, onde eu fiquei então 3 anos lá estudando. Só que quando eu terminei o colégio agrícola, eu senti que eu não estava preparado ainda, ou para voltar para a propriedade, para estar ajudando a minha família, ou também para estar saindo trabalhar. Então, naquela época eu optei por continuar estudando. Então foi aí que surgiu a oportunidade, eu fiz vestibular e fui para Lages, fazer agronomia lá na UDESC, lá em Lages. Então, eu entrei lá em 2011, saí em 2015. Foi 5 anos lá de estudo, também longe de casa, fui sozinho.
Então, além de muito conhecimento, a gente teve bastante experiência, conheceu muita gente e foi muito bom. No final de 2015, eu fiz meu estágio final lá em Sorocaba, São Paulo, fiz na Iharabras, que é a empresa de defensivo agrícola. Eu sempre trabalhei na faculdade com pesquisa e eu tive a oportunidade de acompanhar lá toda a parte de desenvolvimento de produto dentro da estação experimental de uma empresa que hoje é uma gigante aí do agro. Então foi uma experiência incrível aí também, que me ajudou muito. Quando eu estava lá na época fazendo o estágio lá em Sorocaba, uma coisa eu tinha claro na minha cabeça, que eu não queria ficar longe da minha família, porque eu pensava, se eu estiver longe lá, posso estar bem, mas está passando o tempo, meu pai está ficando velho, minha família, e eu sempre quis então estar mais próximo. Daí surgiu uma oportunidade de ainda continuar estudando mais um pouco. Eu consegui entrar aí no mestrado em produção vegetal, também lá em Lages. Fui orientado pelo professor Sangói, aí, que foi um baita de um orientador. E quem conhece, quem é da área, sabe que é uma pessoa exemplar aí, o Sangói. E no meio do mestrado, então já para finalizar aí um pouco da minha história, surgiu a oportunidade de trabalhar como secretário de Agricultura aqui no município de Atalanta. A convite aí do prefeito Sassai do Sapo, nossos amigos aí, e eu aceitei o desafio e fiquei 1 ano, então, durante o mestrado, tocando a secretaria. E aí, nesse meio tempo aí, já conhecia o Christian desde pequeno, mas o Christian, então, já tinha loja e daí veio conversar comigo. Aí pode... O Ramon falou, eu sou nascido lá em Ribeirão Matilde, sou filho do seu Salve e a dona Luzia Rolim, e cresci lá, vivi lá até 27 anos da minha vida. Com 15 anos eu estudava lá no Colégio Frederico Roller e coisa, e sempre tinha um intuito de querer algo a mais. Foi onde eu pedi para o pai para fazer uma rocinha de fumo, e deu certo, foi onde eu comprei a primeira moto, e fui estudando, fui indo. Mas o meu intuito sempre era ser engenheiro civil. E isso daí pouca gente sabe. E eu fui estudando, fiz lá no Frederico Rolo, 2º grau. E para mim passar no vestibular naquela época era bem difícil. Isso era em 2005. Era bem concorrido, assim. E eu fui lá no Energia, na época, lá em Rio do Sul, comprei as apostilas. Estudava em casa e a dona Morgana e o Adilson lá da Atalanta, a dona Margarete, me davam a mão, um apoio. E eu fiquei entre os 10 colocados na época, lá da FURB, para engenharia civil. Aquilo foi bem gratificante, assim, mas as condições da época e a pedido do pai, eu acabei ficando em casa, trabalhando na lavoura, e daí surgiu a oportunidade de poder conciliar o estudo com trabalhar na roça. Eu fiz administração em Rio do Sul, de 2006 em diante, aí me formei. Nesse meio tempo aí, eu tive uma filha, Ana Laura, interrompi o estudo ali por 1 ano, depois continuei, me formei, e depois eu fiz gestão de e-commerce, comércio eletrônico, algo bem fora aí do agro, né, que hoje já está vindo bem para dentro também. Depois já, como sócio do Ramon, a gente começou a gestão de pessoas, mas por tempo e outras coisas, estudando junto lá, não fechava a carga horária aí com o nosso trabalho e acabamos desistindo. Mas eu nunca parei de estudar. Eu fiz Dale Carnegie, que é outro curso aí na gestão pessoal, fiz Enneagrama e com 31 anos eu comecei para fazer curso de piloto de avião. Nesse mesmo ano eu também comecei a fazer parapsicologia. Agora, dia 20 de agosto, eu me formo parapsicólogo, lá no Instituto Tânia Feltrin, em Rio do Sul. Então, é algo assim, uma formação bem diferente. Eu, nesse meio tempo... O que você queria falar? Não, uma coisa, Cris, às vezes muita gente chega na loja e pergunta, mas vocês são irmãos, são cunhados? Assim, ó, só para o pessoal saber, o Cris é mais ou menos da idade do meu irmão mais velho. Então... sempre eram muito amigos e eu era um pouco mais novo.
Só que daí, quando meu irmão saía, eu ia junto. Ia brincar, ia nos domingos. Então, eu e o Cris conhecemos desde pequeno, mas a gente não é primo, não é nada, só conhecido mesmo. Mas Ele era graças aquele a mais novo que nós sempre queria deixar para trás, que só incomodava nas brincadeiras. Mas deu tudo certo. Um pouquinho de como começou a Leão Agropecuária. Eu sempre tinha na mente de abrir uma agropecuária, por quê? Sempre tinha uma dificuldade muito grande de a gente saber realmente o que funcionava na lavoura. Tanto a parte de semente, ter uma ótima semente e buscar a resposta dos porquês. Foi o que eu acho que é o princípio de tudo, onde é que a Leão Agropecuária realmente foi fundada. Mas para fundar ela, precisou bastante estudo, bastante planejamento. Não foi da noite para o dia, foi em torno aí de 2 anos estudando, planejando, principalmente como fazer o negócio ser rentável, ser duradouro e como que ele ia ajudar a sociedade, que tinha que gerar um bem tanto para o cliente quanto para a gente, que na época eu já tinha um terreno agrícola, já estava estável lá na lavoura, ia tocar um ramo totalmente diferente. O pai e a mãe não eram do comércio, a gente também não, então foi um pontapé inicial de bastante... Hoje a gente vê risco, mas na época assim, foi um risco bem calculado. E eu tive um mentor muito grande, que foi o Fábio Redim do Nascimento. Inclusive, depois, se ele estiver assistindo aí, eu queria mandar um grande abraço para ele e dizer para ele que ele foi um grande divisor de águas na minha vida. O pessoal tem ideia, ele já foi aí mentor de várias multinacionais, e quando ele foi meu professor no MBA, eu convidei ele para ir para o bar depois da aula, só que o meu intuito não era beber, era realmente extrair o máximo do que ele tinha de conhecimento. E eu falei para ele que tinha intenção de montar uma agropecuária, e a gente começou a fazer o planejamento estratégico, e foi, dentro de 15 dias tinha aula de novo, a gente elaborou de novo, e ficava lá até 1, 2 da manhã, ele ia embora, eu pegava a moto e ia embora, e aquilo ali agregou bastante na minha vida. É um cara assim que tem uma visão além do tempo, ele foi professor nos Estados Unidos, e aquilo lá abriu bastante a minha mente. Aí o projeto já estava pronto, bem elaborado, chegou a parte do nome. Eu acho que é um divisor de água bem grande, né, Ramon, do nome. E ele deu vários exemplos, vamos supor, é um nome curto, na época ele ainda deu exemplo, vamos supor, o elefante da massa de elefante lá, Verde. Que é verde, não tem nada a ver com massa de tomate, que todo mundo lembra. Enfim, outros aí, tipo Avan, Apple, que é nomes curtos, né? E ele sugeriu Leão. Aí eu fui pesquisar para ver se podia e tal, então pôde ser, a princípio era para ser Agroleão, aí não pôde. Aí Leão Agropecuária se encaixou, beleza, tocamos. Isso foi em 2016, foi aberta a Leão Agropecuária lá em Ribeirão Matilde, Atalanta, onde o povo acolheu bastante. Eu tenho uma gratidão enorme, tanto eu, o Ramon também que entrou depois. O Ramon sabe muito bem o quanto o povo lá foi acolhedor com a Leão Agropecuária. Eu lembro bem que já tinha fechado 7 agropecuárias lá onde é que a gente abriu, e foi um desafio muito grande chegar para o pai e para a mãe e falar que todas as economias que eu tinha, eu ia abrir uma agropecuária lá. E o pai e a mãe não disseram nem que sim nem que não, eles viram o tanto que eu já estava empenhado em estudo e planejamento, e apenas abençoaram a ideia. Eu acho que aquela bênção foi um empurrão que a gente precisava. Daí abri lá junto com o Ricardo de Moraes, ele era técnico agrícola, foi eu e ele que abrimos, ele como técnico e eu como o investidor, e a gente tocou lá durante 1 ano e meio, quando o Ricardo se desligou da Leão Agropecuária, foi contratado na época o Marcioni Walter Kempner, lá de Atalanta. Na época o Ramon era secretário de Agricultura, isso foi em 2017. E eu vendo o trabalho lá do Ramon, empenhado, fazendo mestrado, e todo mundo elogiando o trabalho dele, secretário de Agricultura, com 23 anos e tal. E convidei ele para ser sócio. Isso foi por essas épocas, né, Ramon? Agosto. Foi em agosto, então tá fazendo aí seus 6 anos. 6 anos. 6 anos que
que eu fiz a proposta para ele para entrar de sócio na Leão Agropecuária. A Leão Agropecuária já estava dando certo, era um mercado um pouco mais regional, abrangendo um pouco da agronômica, bastante de Atalanta, Ribeirão Matilde em geral ali. Só que eu tinha uma dificuldade muito grande naquela época de logística. Que lá no Ribeirão, como era interior, comprava um defensivo, chegava 15 dias depois que a gente pedia, o sistema logístico era bem fracassado, às vezes a gente prometia algo para o cliente, aquilo não acontecia e acabava frustrando bastante. Então foi onde eu sugeri para o Ramon ele entrar de sócio e a gente abriu uma aqui em Tuporanga junto. Deixa só, a entrada da sociedade foi boa também. Essa é uma história bem interessante também. O Christian, então, fez o convite, né? Imagina, eu estudei minha vida toda, dinheiro não tinha. Ele disse, não, vamos... vou ver aqui quanto que dá aqui, nós vamos sentar e... Daí tu compra metade e entramos de sócio. Daí um dia eu falei pra ele, bicho, eu topo, vamos trabalhar aí. Só tem um negócio, não tem dinheiro. Não, foi bem assim, ele falou, fizemos a sociedade, só que eu tenho um negócio pra te falar, eu não tenho R$1. Eu disse, mas daí como é que vai funcionar? Não, me ajeita ali com o pai e tal. Foi. E deu graças um ano, a Deus, pouco, acho que acabamos de pagar o teu pai lá. Deu certo. O meu pai na época lá ajudou bastante e me emprestou um dinheiro aí para eu dar um pontapé inicial. Na época ele falou, né? Tu é novo, vou te ajudar. Se der errado, tu pode ainda recuperar, pode voltar para a roça. Mas desde o momento que eu aceitei a ideia, a gente deu o máximo aí a cada dia para fazer dar certo, né? Não foi de qualquer jeito aí também. Os desafios assim, que a Leão Agropecuária mais enfrentou naquela época realmente foi logística, tá? E, assim, compra de defensivo, a gente não tinha muita bandeira para escolher, então a gente comprava de terceiros, que era uma redistribuição. Na época, Santerre e de Amaju, Realce, alguma coisa na época, mas eram as que mais redistribuíam o veneno ali para a gente, né? Sim. Pode falar um pouco ali da... Aí falando já um pouco, depois que a gente começou os trabalhos em Tuporanga, então, lá no início, só para o pessoal ter uma noção de como foi, né? A gente começou, a nossa equipe era eu, o Christian, o meu irmão, o Murilo, meu irmão mais novo, e a irmã do Christian. Aí o Christian ainda estava lá no Ribeirão, e eu ficava mais na loja em Tuporanga. Só que eu não tinha a experiência de comercial. E no início a gente abriu a loja, tinha dia que entrava uma pessoa dentro da loja e perguntava, às vezes entrava para perguntar onde que era outra loja. Eu ligava para o Cris já desesperado, digo, será que tá certo isso daí? Eu já um pouco ansioso, um pouco agoniado. Mas aos pouquinhos aí tudo foi se encaixando, a gente foi trabalhando e foi cada vez melhorando a nossa equipe também. Eu lembro que o Ramon já tinha um baita trabalho lá na Secretaria da Agricultura, mestrado. Fez um dia de campo maravilhoso ali com trabalho de milho, né? Foi algo inesquecível aí que o pessoal botou, acho que quase 1000 pessoas lá no Ribeirão, dentro de uma roça de milho. Foi um mestrado assim que ficou na história. Eu digo, arrasei, contratei o cara certo aí, botei o sócio certo, não faz mal o dinheiro, a gente vai tocar pra frente. E na primeira semana surgiu ali um cliente que perguntou a dose do Totril e ele não sabia. Daí eu digo, vamos ter que trabalhar mais. Só que o esforço dele assim foi grande e dentro de um mês já estava outra pessoa e hoje o pessoal sabe quem que é o Ramon, né? O pessoal que está assistindo a live aí, se quiser deixar o nome ali para concorrer aos prêmios, quem está entrando agora, acho que vou repetir. Acho que dá para falar os prêmios, Cris, ali. Tá. O pessoal saber. Pega ali o pacote de Irati. A gente vai estar sorteando aqui os prêmios. Vai ter mais de R$4.000 em premiação aqui, tá? Vai ser um pacote de Irati, aqui da cebola Irati. 2 bags de Polisuper. Que é o Polisuper, pessoal aí que não conhece ainda, é um produto à base de cálcio e enxofre. Então é um produto excelente aí para aplicar na cebola, principalmente para fornecimento de enxofre e cálcio. Pode ser jogado em cobertura, é um produto granulado. E a gente tem ótimos resultados aí com esse produto. Da Polifertilizante.
O outro prêmio, que é o terceiro, vai ser um kit biológico da Nitro. O kit biológico, para o pessoal saber, são 2 produtos. É um tricoderma, que hoje é o tricoderma um dos mais concentrados do mercado. Então, é 1 quilo que daria para estar fazendo a aplicação em 10 hectares. E também um pacote de Bovéria baciana, pensando aí no controle depois de cigarrinha na cultura do milho. Tá. E o quarto prêmio vai ser um voo panorâmico por Ituporanga. O aviãozinho aí que a gente tem. Tá. Pode continuar aí nosso bate-papo. Agradecer aí o pessoal que está assistindo, acompanhando e conhecendo um pouquinho mais da Leão Agropecuária. Vamos lá, Ramon. Os grandes divisores de água aí da Leão Agropecuária. Se quiser explanar alguns deles. Desde o início, assim, até hoje nós estávamos trocando uma ideia, relembrando, né, lá no início, o que foi que fez a mudança, fez a diferença, né? Um dos grandes pontos aí que mudou o rumo da Leão, na minha opinião, no início eu sou agrônomo e eu não tinha no começo tanta segurança para sair a campo visitando lavoura, e é o que eu gosto de fazer. E eu sempre conversava com o Cris, Cris, vai chegar um ponto que o meu trabalho eu quero fazer é a campo, não é interno. Até porque eu não consigo ficar parado muito tempo. E na minha opinião, a partir do momento que eu comecei a fazer campo, comecei a visitar produtor, a gente começou a aproximar cada vez mais aí com os clientes e conseguiu aí mostrar também qual o trabalho que a gente queria fazer a campo, né? Então, o diferencial que era o quê? Produto de qualidade, sem empurrar produto para o produtor, que era uma das grandes aí, falava em revenda de defensivo, revenda agropecuária, o produtor já ficava tudo lá escabriado, mas os caras que ficam me empurrando coisa. Não. Então a intenção era o quê? Trabalhar diferente. E desde o início a gente sempre teve muito claro isso, e graças a Deus aí a gente está conseguindo cada vez mais chegar em mais clientes bons, conseguindo fazer um trabalho diferenciado. A parte também de loja, né? No início, né, Cris, lá a gente tinha a loja, era outra sala aqui em Ituporanga, e a gente tinha a parte de ração de gato, cachorro, ferramenta misturada com defensivo, adubo. Então, cada vez mais a gente começou a notar o quê? A gente precisa ter pessoas especializadas em cada área e focar o trabalho em alguns produtos. Porque uma pessoa não vai saber tudo de defensivo, tudo de ração, tudo de... Então a intenção é o quê? Se especializar cada vez mais. Então lá no início a gente já tinha claro isso, só que é demorado o processo para botar em prática tudo isso. Foi então que depois entrou um pessoal aí na parte de ração, entrou a Jéssica, que todo mundo conhece, fazendo um belo de um trabalho. Depois a gente mudou para a sala ao lado, né? Quiser falar um pouco aí também. Isso, foi uma divisão ali que a gente fez para melhorar. Quem está lá na área de ração, a Jéssica desenvolveu ali o projeto, a gente abraçou a ideia. Na época foi um projeto bem ousado, a Jéssica sabe disso, e ela fez o negócio funcionar. Então hoje a gente é bem grato a ela, a questão ali da linha PET, que tem um movimento bem grande, bem bom, e a gente vê o quanto que ela trata com amor o que ela faz. E também entrou ali agora a doutora Bruna, né, que está também fazendo já um ótimo trabalho na questão de medicina veterinária. Outro passo que aconteceu há pouco tempo, né, Ramon? A gente acabou fechando a loja lá do Ribeirão Matilde, absorvendo a parte burocrática tudo aqui por Ituporanga, e a gente resolveu investir um pouco mais a parte humana a campo, já que a gente tem um ótimo trabalho aqui de experimento e tal, a gente resolveu passar isso a campo, né? Hoje tem a Júlia, que atende lá, o Ramon também vai dar uma atenção especial lá no Ribeirão, e a gente tem uma gratidão enorme e eterna. A Leão sempre vai ser o berço da Leão Agropecuária, Ribeirão Matilde, né? Então isso daí nunca vai fugir. O Ramon não estava ali naquele momento de abertura, o quanto foi gratificante em um dia a gente ter meia porta aberta e já entrar vários clientes e depositar lá a confiança na gente
E a gente ganhou assim uma sorte bem grande que o dólar deu uma queda brusca bem grande ali em 2016, de janeiro até abril. E nós vendemos muito adubo ali naquela época. Foi em 6 meses, eu lembro que foram 12 mil sacas de adubo, foi um volume grandioso, né? Então, o pessoal do Ribeirão também foi um marco aí que aconteceu na Leão Agropecuária agora com o fechamento, que o Silvério que tocava lá, ele tem o lado pessoal dele e ele acabou pedindo o desligamento da empresa e a gente aceitou numa boa, tranquilo, só que no momento a gente não tinha outra pessoa de confiança para colocar lá no lugar dele e também teria que ser um técnico agrícola, algo assim, e a gente acabou não achando outra pessoa para pôr. Esse foi o principal motivo do fechamento da loja lá de Ribeirão Matilde, absorvendo tudo aquilo aí, né? Então, uma coisa que a gente sempre quer deixar bem claro, né, até para os clientes lá de Atalanta, que a intenção não é que a gente abandonou, não vai deixar de, pelo contrário, tá cada vez mais presente, mas focar mais no serviço de campo. Claro que a gente sabe que tinha lá a loja física facilitava, às vezes precisava um produto, estava fácil de produtor ir lá buscar. Mas hoje, que nem com o WhatsApp, isso pelo menos aí umas 4 vezes por semana, 4 dias por semana, ou eu ou a Júlia tá lá em Atalanta. Então fica muito fácil para levar produto, para trazer produto. Então a gente pede aí pro pessoal e que entenda também a situação, mas que saiba os verdadeiros motivos, que a gente realmente quer cada vez estar mais próximo aí também de todos os clientes aí de Atalanta. Algum outro momento memorável aí, Ramon, para falar aí da Leão Agropecuária? Outra coisa importante, né, Cris, assim, que eu acho que valeria a pena a gente dar uma conversada. A gente sempre trabalhava com redistribuição, né, e ao longo do tempo foi acontecendo algumas coisas, que a gente foi selecionando parceiros, selecionando as empresas para estar participando aí, para fazer parte aí do nosso trabalho, né. Então, ao longo do tempo foram surgindo, né. Então, a gente pode citar algumas, né, Cris? Sim. Que nem a Raifa, na parte de adubação, hoje aí é uma referência aí na região, quem já usou ou conhece os produtos sabe, referência em qualidade, uma empresa israelense, que a gente estava aí 2, 3 anos tentando conseguir trazer esses produtos e não estava conseguindo. E graças a Deus a gente conseguiu acessar, conseguiu fazer um trabalho e hoje a gente tem ótimos resultados aí com a Raifa. Tá? Depois surgiu outras parceiras como a Polifertilizantes, na parte aí de produtos à base de cálcio e enxofre, a parte de calcário granulado, a Adubasul, parte de fertilizante orgânico de peru, também uma grande parceira. Quiser falar algumas outras? Sobre defensivo, né? A gente no começo não podia vender Singenta aqui na região, pelo fato de bastante agropecuária tá puxando direto. E quando a gente pôde puxar da Diamaju, por 3 anos consecutivos foi a empresa que mais vendeu Singenta aqui no Alto Vale do Itajaí. Então, agora a gente fez essa virada, nos últimos 2, 3 anos, fez uma virada muito grande aí de portfólio. Entrou Corteva, primeiro entrou o PL, depois entrou Corteva. A gente pega alguma coisinha de Alba e Cípica esporadicamente, mas ali a UPL foi um divisor de água bem grande, né, Ramon, na questão do grão. A gente sempre tinha uma ótima semente ali, que é da Camozato, e a gente não tinha os defensivos corretos, não estava tão atrativo os preços. Agora a gente já está bem competitivo no mercado. E então agradecer também a Diamaju, que foi um divisor de águas lá atrás. O Ramon ainda não era sócio na época, mas ela abraçou a ideia, abraçou a gente e assim, botava as ofertas na nossa mão para que o negócio fizesse acontecer, acreditou em nós. Com o tempo, né, Cris, durante as próximas lives aí, a gente vai estar trazendo o pessoal das empresas aqui para contar a história de como começou a parceria, qual o foco de cada empresa, para vocês também estarem conhecendo com um detalhe aí, mais a fundo aí a história de cada uma, né? A ideia é fazer uma live a cada 15 dias, né? Cada 15 dias. Toda quinta,
nas quinta-feiras, às 8 horas da noite. Então, eu acho que é um horário que nem para quem é do interior aí, tá tranquilo, tá em casa, tem um tempinho ali para tirar, para assistir, para participar. E a gente sempre vai tentar aí trazer algum brindezinho também para sortear pro pessoal, né? Uns fatos engraçados que acontecia com a gente, né, Ramon? No começo era eu e tu, o teu irmão e a minha irmã. E o adubo que a gente guardava era tudo braçal, né? Não tinha nenhuma paleteira para trabalhar e vendia um monte de adubo, aquilo era judiado pra caramba. Até que conseguimos uma esteira, E lá do pai. lá emprestado do teu pai. E a nossa primeira grande conquista foi uma 608. Laranjada, parecia um foguete. É. E eu lembro que um dia eu disse pro Ramon, vamos fazer uma entrega amanhã bem cedo? Vamos. Tem óleo? Tem. O Tá. ponteiro não tava cheio daqui. Embarquei em cima, eram umas 4 horas da manhã, para 7 tá na loja de novo. Nós lá na agronômica, mas longe. Clareando o dia, já tinha acabado de descarregar, pifou a 608, sem óleo. Eu disse pro Ramon, mas tu não disse que tinha óleo? Olhando pro ponteiro, cheio tem. Sem óleo, galera. Lá toca o Ramon, na casa dos vizinhos, lá, voltou ele com um galão de óleo. Deu tudo certo. Cheguei umas 9 horas na loja, mas... Olha, rapaz, com a vida. Teve uma época ali que daí, a parte de adubo. Às vezes chegava o caminhão, fim do dia. Nós mandava ele lá estacionar, de madrugada já no lugar que nós ia descarregar. Mandava o motorista dormir dentro, ia às 5 lá, descarregava, e daí para fazer as entregas ou de noite ou final de semana. No início aí foi isso daí. Teve uma vez também que choveu, não subiu um caminhão de esterco lá pro Ribeirão, e tinha aquela, onde é que é a loja hoje? Era a Seven Academia, e tava vazio o espaço. Tinha saída. Resolvemos descarregar ali rapidinho, nós acostumados no interior, descarregava em qualquer lugar. Umas 20 famílias, não dormiu nem ninguém naquele prédio lá. O Prim ligando pra nós de noite, vocês são loucos, tira isso ali. Eram as 6 da manhã do sábado, nós baldeando esterco lá pra levar pros outros lugares. Só umas histórias. Nem tudo é flor, né? Nem tudo é só estudo. Estudava de noite, trabalhava de madrugada e assim ia. Filho pequeno. Ali quando eu e o Ramon abrimos a filial aqui em Tuporanga, tinha um filho pequeno e chorava aí de noite, tinha que trabalhar. Olha, foi uma lida, mas sobrevivemos, temos aí, feliz. Só relembrando lá no começo. Quando nós fizemos uma parceria em agosto, setembro nós estávamos com a sala alugada. Daí tinha em Tuporanga ali, tinha essa sala ali, que estava vaga ali, no outro lado da cidade. Mas na época era meio fora de mão, tu ia lá, o centro era, né, tinha a Rua das Agropecuárias. Eu falei pro Cris, olha, vamos botar meio fora de mão aí pra fazer uma coisa diferente. E seja o que Deus quiser. E na época lá entramos no consenso, alugamos uma loja. Todo dia, das 6 até meia-noite, eu e Cris ia, depois do horário do trabalho, ia pra Ituporanga montar prateleira, sala de defensivo, limpar, pintar. Então no início aí, montar balcão, final de semana. Comprava um X, rachava para nós comer. E assim ia. Tudo era contadinho os pilas, né? Tudo. Então a gente relembra os pequenos fatos que teve, e, olhando para trás aí, onde é que a gente está hoje e o porquê que a Leão Agropecuária foi fundada, que é o princípio de tudo. Hoje nós vimos que tá no caminho certo, né, Ramon? Que é realmente buscar bons produtos, buscar uma inovação que realmente seja rentável. Tem bastante inovação, que nem eu falo pro Ramon. Olha, toda semana bate lá na nossa porta gente querendo vender produto novo. Mas tudo passa por teste, por nós. Sim. Pelo fato de eu ter sofrido tanto, me lascado tanto lá atrás, lá no passado, de gente empurrando produto, de safras perdidas, passa por um teste. E realmente, a cada R$1 investido, não pode tirar só R$1. Tem que tirar mais do que isso. Mais do que dinheiro de poupança. É para isso que tem o risco de granizo, tem o risco de chuva demais, de preço. Então é um risco muito alto na agricultura para fazer meia boca. Não, tem que fazer com produtos bons e bem feitos. E é isso que a Agropecuária Leão procura, né? Uma coisa assim que a gente tem bastante orgulho às vezes a gente começa a olhar para trás e tanto eu quanto o Cris, a gente tinha experiência com outras coisas, lidar com lavoura, hoje eu digo que eu tenho experiência,
Mas quando tu vai para a parte de pessoas, aí é um pouquinho mais complicado, né? Até, então a dificuldade para te chegar num ponto de dizer, não, estou com uma equipe redonda, alinhada, e hoje a gente pode dizer que dentro de Ituporanga, se não a melhor, mas uma das melhores equipes aí na parte agrícola para atender a campo a gente tem. Até hoje a gente está com 6 engenheiros agrônomos aí a campo, rodando todo dia, 7h30 da manhã embarca no carro, vai rodar a campo, vai visitar a lavoura, vai tirar análise, vai levar informação para o produtor. Isso daí é um diferencial. E não é todo dia que vende. Então, muita gente pergunta, puta merda, mas não dá prejuízo isso daí? A gente não faz essa conta. A conta que a gente faz é o quê? Prestar um bom atendimento, a venda vai ser consequência. Se tu está atendendo bem o cliente, ele confiar em você, ele vai acabar comprando contigo, né? E a gente sempre tenta trabalhar com preço justo, então desse jeito que a gente tem conseguido aí crescer cada vez mais. Outra coisa importante, né, Ramon, que vem vindo aí dos experimentos, que está dando o que falar aqui em Ituporanga, é a nossa segunda época de plantio de cebola, né? E foi uma grande descoberta aí, junto com o produtor. Então a gente vai estar fazendo em área maior, em escala um pouco maior e mais teste, em mais áreas aqui de baixo e de alto aqui em Ituporanga, em outras regiões também. E a gente vê como uma grande oportunidade, né? Escalonando mão de obra, escalonando várias coisas, né? Quiser dar uma explanada sobre essa segunda safra de cebola, não? Essa questão aí muita gente já escutou, já viu, já fica preocupado, já faz um alvoroço. Mas assim, só para o pessoal entender um pouquinho como é que a gente chegou nessa ideia. A gente trabalha com os materiais da Agro5 e a gente conhece as diferenças delas dos materiais aí convencionais, né, que são as cultivares OPs. Então, a diferença principal é que elas respondem diferente à parte de fotoperíodo. Então, teoricamente, né, a gente sabia que teria possibilidade de uma segunda janela de plantio. Então, um dia, até o produtor seu Valmir Venca ali do Santo Antônio, ali da Aurora, grande parceiro nosso aí desde quando a gente abriu a loja, e ele já conhecia os materiais plantando na época normal. E um dia eu comentei com ele, seu Valmir, se tu tiver um pouco de semente lá, vamos testar um plantio. Aí a gente comentou de fazer um plantio ali em janeiro, em fevereiro, mas aquela conversa morreu ali. Seu Valmir quietinho, daquele jeito dele. Depois de um tempo, passou um tempo, ele assim, chegou e mandou umas fotos. Ramon, a cebola tá plantada e tá vindo normal aqui. Daí aquilo lá, né, a gente criou uma curiosidade grande e fez um acompanhamento lá, ele também acompanhou desde o início. E a gente já viu que de 2 épocas de plantio teve uma que foi bem e uma que não foi tão bem, né? E foi testado um material. Então, ao longo do tempo aí, qual que é a intenção, né? Tá testando mais materiais que a gente entende que vai encaixar também na região. E depois de um tempo também pensando aí na parte de manejo, né? Uma semeadura direta, um transplante, quando semeia, quando vou colher. Então é uns detalhes que a gente vai alinhar. Pensando nisso também, que esse ano aí a Leão fez uma parceria muito legal com o Instituto Federal Catarinense aí de Rio do Sul, com o professor André. Então lá a gente está tocando hoje vários projetos aí na parte, desde a parte de adubação, parte dos materiais híbridos. Então tem muita novidade aí em cultivares, em produtos, aí para a gente trazer aí para os clientes aí nos próximos anos aí também. E a Leão não está parando por aí, né, Ramon? Que nem o grande projeto idealizador da Leão, que era trazer o melhor aí para o produtor. A gente está com 2 grandes projetos aí, que um no próximo ano e o outro nos próximos 2 anos aí, vão se concretizar e se tornar realidade, algo bem interessante aqui para o produtor da região. Então, isso daí que dá energia para a gente correr atrás e ver o agricultor ficando satisfeito. E a maior satisfação é ver a produção, tanto de soja, milho, principalmente cebola, que é o carro-chefe, tanto da Leão Agropecuária como aqui do
do Vale do Itajaí, que é Ituporanga, ver os produtos que a gente tem aí, Haifa e Corteva, assessorando bem o HF. Hoje o produto para milho, o melhor que tem, está com a Corteva, o melhor que tem para trips, está com a Corteva, né? E uma equipe top aí que o Ramon está alinhando cada vez mais jogador bom entrando aqui para o nosso time. Por último que entrou ali, que nem o Fábio, que já tinha uma experiência grande, não com cebola, mas veio abranger outras coisas e está com muita vontade de aprender, junto com o Alan, junto com o Venca, que iniciou com nós lá atrás, não no ramo de vendedor, né? O Lucas aí somando bastante também a campo. A Júlia agora que entrou fazendo o estágio, está como vendedora, atendendo lá o Ribeirão, atendendo a região. Então esse time aí e a equipe dentro de loja, assessorando quem está a campo, é bem gratificante ver isso aí tudo. Acho que já de tempo aí, nós deu falamos bastante tempo? Ó, o pessoal, quiser botar o nome aí para o sorteio depois, tá? Já estamos indo para os finalmente aí para fazer o sorteio. Vai ser sorteado um pacote de Irati, que é mais ou menos aí o valor de R$ 1.300. 2 bags de Polisuper, que dá em torno aí R$ 1.400. Um kit biológico, que dá bastante também. E um voo panorâmico aí por cima de Ituporanga. Que vai ser eu e mais um corajoso que ganhar. Vamos mandar um abraço também para a gurizada aí que trabalha com nós aí, tá em casa também assistindo. E também tem uma boa equipe aí que veio participar aí da primeira live. Quem assessora nós aqui em Ituporanga também é o Luiz aí no financeiro. E tem 2 doidão nas entregas, que é o Marco e o Pablo aí, que botam para render e cuidam das entregas, cuidam do caminhão cada vez mais. A gente só tem a agradecer a esse pessoal que está com a gente, tá? Interno lá, o Kaique, né? Eu acho que mais conhecido que bananeira aí na região. Tá sempre lá dentro da loja para atender aí o pessoal. O Paulo também já faz um tempo aí que tá com nós. Iniciou agora também no estágio, o Leonardo. Veio lá de Vitor Meirelles aí para a região. A Caroline também está ajudando a área pet, também fazendo a parte aí do marketing, ajudando bastante. Então agora a gente vai pedir uma assessoria aqui para as meninas para fazer o sorteio. Não sei como é que vamos fazer aí. Tem a equipe do marketing do sorteio aí. Só aguardar um pouquinho, elas estão acabando de anotar os nomes aí. O pessoal quiser ir botando os nomes aí para o sorteio. Quantas pessoas deu ao todo no sorteio? 212 pessoas aí para fazer o sorteio. Fazer o sorteio dos prêmios. Só lembrando aqui, pessoal, nesse sorteio também vai estar concorrendo o pessoal que passou lá no aniversário da Leão, botando o nome naquela ficha, também está participando do sorteio junto, tá bom? O primeiro sorteio vai ser o pacote de Irati. O valor aí de R$ 1.300. Só aguardar um pouquinho que as meninas já estão vendo lá. Como é que vai ser elaborado ali o sorteio, Jéssica? O primeiro sorteado que ganhou aí o pacote de ceboleira TF1, Mônica Krause? Isso. Petrolândia. Então, Mônica Krause. Tem o telefone dela aí? Tem. Nós vamos entrar em contato depois aí para avisar e entregar daí também o prêmio. Pode ir pro segundo. Segundo prêmio aí, pode sortear? Que é os 2 bags de Polisuper. Que é o cálcio e enxofre aí para estar usando tanto na cebola quanto no fumo, pode usar em soja. Produto aí muito bom. As meninas, quem botou aqui o nome por último, ainda estão colocando ali, tá? Tá. Quem quiser colocar mais, vai ser sorteado o terceiro e o quarto daqui a pouquinho aí, tá? Pode ir colocando. A gente tem muito a agradecer e foi uma experiência muito boa fazer a primeira live. E as outras lives vai ser mais a questão... técnica. Bem técnico mesmo, tá? É um bate-papo na linguagem aí para todo mundo entender. Não é... A intenção não é vir aqui ficar se amostrando, não. É levar a informação aí de um jeito diferente. Quem foi o ganhador do segundo? Tatiane Steinbach. Rio Antinhas, Petrolândia também. Legal. Então ganhou os 2 bags de Polisuper. A gente vai estar entrando em contato aí, tá? Vai estar o telefone ali. Agora vai ser o kit de produto biológico, que é o Tricoderma e a Bovéria baciana. Aí pro pessoal tá usando depois no controle de cigarrinha.
Essa parte biológica, a gente fez parceria há pouco tempo com uma empresa que a gente conheceu numa feira lá em São Paulo, na Hortitec, que é a Nitro, uma empresa bem grande, muito forte. Hoje, talvez uma da maior do Brasil aí na parte biológica, e a gente fechou parceria aqui com eles na região. Então, são uns produtos ótimos aí, tá? Quem? Vitor Antônio Jasper, de Ituporanga. Ganhou um kit de produtos biológicos. E agora vamos ver quem vai ser o corajoso aí. Um voo panorâmico aí. Se for muito pesado, nós amarramos uma pedra do outro lado da asa e vamos embora. Ou esvazia um tanque, não sei. Ai. Não, mas é tranquilo, gente. Isso daí acontece poucas coisas. Tendo seguro de vida aí, dá tudo certo. Vilmar Venca. Vilmar Venca. Das Águas Negras. Olha só. Aí, ó. Ah, o seu Vilmar. Quero ver, seu Vilmar, se vai ter coragem. Seu Vilmar. Legal, vai ser um prazer voar com o senhor, seu Vilmar. Legal, bacana. Aí, agora eu acho que vamos finalizar, né? A gente só tem então a agradecer todo mundo aí que participou, que esteve aí com nós aí nesse momento, conhecendo um pouquinho mais da nossa história. E isso aqui é só um pontapé inicial para algo a mais aí que a gente está fazendo. Eu agora dei uma parada aí nos estudos, o Ramon vai dar uma estacionada também, então a gente vai ter um pouco mais de tempo para estar passando mais para o produtor a questão de conhecimento, tudo que a gente aprendeu a campo, os experimentos que a gente faz. E essa é uma forma que a gente vê assim mais barata de estar direcionando, já que fica gravado também para depois quem quiser assistir, forma mais barata do pessoal estar interagindo e tendo conhecimento. E só para finalizar, né? Quando eu comentei com esse cara, o que tu acha de nós inventar um negócio aí diferente? Vamos fazer uma live. E, né, eu de vez em quando surgem umas ideias aí, um passa pro outro e vão trocando ideia. Então o Cris aí abraçou aí a causa aí. E melhor que isso, o pessoal aí, vamos chamar o pessoal aí para. O pessoal que quer vir, vem cá. Todos aí, pode vir. Só pra... Quem tava aqui assistindo. Cara, o Alan tá aí ainda? Chama o Alan lá também. Chama lá. Jéssica, vem cá. Carol, pode vir aqui também. Só pra dar um tchauzinho, então, pra finalizar. Então, pro pessoal ver que não é só nós que somos loucos aqui. Todo tem um seguidor de loucos aqui. Né? E tem uns que estão escondidos aí, que são envergonhados. Eles estão preparando a carne para depois. Mas beleza, pessoal. Gente, boa noite. Boa noite, tudo de bom? Até a próxima aí. Muito obrigado, valeu. Valeu, tchau, tchau. Vamos estourar o chão. Acabou?